Acho que já está aparecendo aí. Vou começar capítulo 5 hoje, ó, relacionado à entrada e saída. O capítulo 5 aqui, ó, então, como é relacionado à entrada e saída, começa falando sobre dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, nessa tabela aqui tem alguns dispositivos de entrada e saída, e aqui ele representa o dispositivo e a taxa, a velocidade de cada um desses dispositivos. Qual que é a ideia que a gente tem na arquitetura do computador, que seria a representação dos componentes dele? Fiz, acho que esse desenho aqui em algumas aulas presenciais lá no começo do ano. Eu teria aqui CPU, a memória, né, que é um dos componentes aí do computador, esses dois componentes ligados aqui pelo barramento, que seria essa linha, e os dispositivos de entrada e saída. Aqui eu vou representar esses dispositivos separados, né? Como se cada uma desse círculo, dessa bolinha aqui, fosse um dispositivo de entrada e saída. Só que qual que é o problema de usar algo desse tipo aqui? Quando a gente está usando aquela representação ali, todos os dispositivos de entrada e saída estão ligados nesse barramento, né? Barramento é o componente que vai transportar informação de um lugar para outro. Então, todos os dispositivos de entrada e saída, quando eles precisar mandar uma informação para o processador, ele vai usar esse barramento, que é a representação em amarelo. Só que, como eu tenho esses dispositivos aqui, do lado na tabela aqui na esquerda, esses dispositivos numa velocidade muito diferente, dispositivos completamente diferentes, isso daí faz com que o acesso às informações desse dispositivo, usando essa primeira ideia aqui, fique muito lerdo, porque você tem aqui, por exemplo, o teclado, que trabalha numa velocidade muito baixa, né? Aqui representando 10 bytes por segundo. Se você pega aqui um HD, um disco SATA aqui, ó, 300 MB por segundo. Então essa diferença faz com que o HD que está aqui embaixo, por exemplo, nessa representação, e o teclado que está aqui, os dois estão utilizando esse caminho em amarelo para a CPU ou para a memória. E esse caminho, se ter esses dispositivos em velocidade muito diferente, vai fazer com que o acesso a esses dispositivos fique lerdo também. Então aqui é uma ideia inicial de como que seria a representação dos dispositivos de entrada e saída. Só que o que é feito para melhorar esse tipo de acesso? Aí entra a representação, que seria do módulo de entrada e saída, né? Por causa desses problemas aí que eu comentei, de formato diferente, teclado trabalha com os dados em um tipo, HD de outro, todos em velocidade diferente, com quantidade de dados diferente, aí entra o funcionamento do módulo de entrada e saída. E aí seria eu ter uma representação desse tipo. Aqui a CPU, do outro lado aqui a memória. Esses dois ainda conectados lá pelo barramento, que seria essa representação. E eu vou ter, antes de chegar nos dispositivos de entrada e saída, eu vou ter um módulo de entrada e saída. Porque aí esse módulo aqui que vai gerenciar o uso dos dispositivos aqui abaixo. Aqui eu estou representando um módulo só, mas eu posso ter mais de um módulo de entrada e saída. Então, por quê? A ideia inicial era ter algo desse tipo. Só que como você tem dispositivos muito diferentes, completamente diferentes, é usado a ideia de representar um módulo para trabalhar com isso. Aí, quando eu quero trabalhar aqui, por exemplo, com um HD aqui embaixo, a informação vai passar pelo módulo de entrada e saída para depois acessar esse barramento, que seria esse caminho em amarelo aqui. Sem fio o quê? Sem fio que eu perdi aí a hora que você perguntou. O que? Não lembro o que eu estava falando aí. Teclado todos são dispositivos de entrada e saída. Todos você vai ter
aqui vão estar representados aqui embaixo, né? Se é sem fio, a diferença é que aqui eu tenho um controlador lá, por exemplo, se é um Bluetooth, aqui você vai ter um controlador de Bluetooth, esse controlador vai passar a informação para o módulo de entrada e saída até chegar lá para cima, né? Todos são dispositivos de entrada e saída aí no caso, certo? Aí depende, lógico, a velocidade de um teclado sem fio, aí o Bluetooth vai ser diferente se você pegar um teclado normal, né? Vai depender do tipo de comunicação que ele está fazendo, se é Bluetooth ou se é infravermelho e aí por diante. Mas você ter essa quantidade de dispositivos aqui diferente faz com que eu precise usar o módulo de entrada e saída. Aqui ainda está representando o livro lá de 2010, né? Essa última versão aqui. Mas se você pegar dispositivos mais recentes, a cada ano aí é lançado mais dispositivos que eu posso conectar no computador, que vão trabalhar com velocidade diferente, com quantidade de dados diferente, até você ter esses dispositivos propriamente ditos sendo usados no computador. Então, só representando, essa seria a ideia inicial de como trabalhar com esses dispositivos de entrada e saída, mas para resolver esse problema de velocidade, principalmente, é usada essa ideia do módulo de entrada e saída. Só voltando aqui, antes de chegar ali, essa representação, usando aqui, pensando na ligação com sistemas operacionais, eu tenho aqui, em execução, os estados de um processo. O processo ou vai estar em execução, ou está aqui na lista de processos prontos para serem executados, ou ele está bloqueado, que seria isso daqui. Então, aqui, o bloqueado. Quando um processo passa de bloqueado para em execução, então, por exemplo, abrir o Word, ele está aqui na lista de processos prontos. Tira o Word de pronto, coloca o Word em execução. Vem o Word para cá. Enquanto eu estou executando o Word, mando salvar um arquivo em disco. Então o Word vai sair do em execução e vir para o bloqueado. O Word está aqui no bloqueado. Quer dizer que nessa representação aqui, o Word estava em execução, então ele estava usando a CPU aqui dentro. Né? Passou, mandei salvar o arquivo do Word em disco, essa informação vai passar pelo barramento, vai chegar até o módulo indicando onde que ele quer salvar no HD, né, pensando que ele quer salvar no disco, vai chegar essa informação aqui no módulo, e o módulo vai repassar isso para o HD. O HD aqui, como é salvar uma informação no disco, vai demorar um pouquinho, mais que o arquivo é pequeno, mas o HD vai demorar um pouco para salvar essa informação. Quando essa informação terminar de salvar, a mensagem volta no sentido contrário. Né? Então, a hora que o Word que estava aqui sair de bloqueado para pronto, a hora que o Word voltar aqui para... Saiu de bloqueado para pronto. O que vai acontecer? É porque ele só saiu de bloqueado para pronto porque o HD finalizou a operação e avisou o módulo de entrada e saída. O módulo interrompeu a CPU, falando, ó, o que você tinha me pedido aqui para salvar no disco, eu finalizei. Né? Então, por isso, essa é a ideia da interrupção no sistema operacional. Né? Porque quando eu peço alguma coisa de entrada e saída, vai depender de outro dispositivo. Quando esse dispositivo finalizar o que ele tem que fazer, ele interrompe o sistema operacional para avisar, ó, o que você me pediu para fazer, eu terminei. E aí essa interrupção, ela pode ser de dois jeitos. Ou ela é precisa, ou ela é imprecisa. Na primeira interrupção precisa, seria essa primeira representação aqui, ó. Eu tenho que a interrupção aconteceu nesse ponto aqui. Só que quando a interrupção acontece, o processador já leu algumas instruções, ou seja, ele já leu o que ele precisa fazer. Então, nesse exemplo,
o processador já leu essas 4 primeiras instruções aqui, 4 primeiras porque está representado de baixo para cima, né? Então, 300, 304 e aí por diante. Então, se o processador já leu o que ele tinha para fazer, que são essas 4, e conseguiu realizar essas 4 operações, se nesse ponto aqui acontecer a interrupção, é uma interrupção precisa, porque no momento que aconteceu a interrupção, todas as instruções anteriores o processador já leu e já executou elas 100%. Então seria essa representação para quando é uma interrupção precisa, né? Então é como se eu pensar, esses valores aqui, 300, 304, 308, são valores relacionados à posição de memória. Mas se eu pensar que isso daí é relacionado a tempo, a interrupção aconteceu no ponto aqui 316, e todas as coisas que tinha para fazer antes disso, ele já concluiu 100%. Né? Então é uma interrupção precisa nesse caso. Aqui, mesma representação, a interrupção aconteceu no ponto 316, é como se o sistema operacional já leu todas essas instruções aqui, essas 4, né? Então ele leu essas instruções aqui, as 4 primeiras, só que ele não conseguiu finalizar essas operações, né? Essas 3 de cima, a primeira lá embaixo, ele conseguiu. Então isso daí faz com que essa interrupção seja uma interrupção imprecisa, porque o dispositivo de entrada e saída, normalmente quem está interrompendo aqui é o dispositivo de entrada e saída. O dispositivo de entrada e saída, ou o módulo aí, interrompeu o processador, só que o processador não finalizou uma tarefa, né? No caso, seria essas 3 operações aqui embaixo. O ideal seria que ele tivesse finalizado, que seria a ideia aqui da interrupção precisa. Então, precisa quando tudo que ele tinha para fazer antes, ele resolveu 100%. Imprecisa, tudo que ele tinha para fazer antes, ele não resolveu 100%. Essa é a diferença entre as duas interrupções aí. Então aqui, de novo, lá a representação que eu preciso do módulo de entrada e saída, né, por conta dessa diversidade entre dispositivos, entre o jeito que eles trabalham e por diante, eu preciso do módulo de entrada e saída, que é essa representação aqui. E aí, o módulo de entrada e saída, ele vai fazer essas 2 funções aqui, ó, ficou rabiscado em cima, mas a primeira função aqui, ele vai fazer a interface com a CPU e com a memória. Ou seja, até pegar uma caneta aqui de outra cor, ó, um azulzinho aqui. Se ele vai fazer a interface com a CPU e com a memória, o módulo que vai fazer isso daí. Então, quando algum dispositivo de entrada e saída quiser se comunicar com CPU ou memória, vai usar esse caminho em azul. Se for com a memória, vai vir para cá. Se for com CPU, vai vir para cá. Então, ele está sendo a comunicação, ele, no caso, o módulo, está sendo o canal de comunicação do HD com CPU ou com memória. Então, por isso, interface com CPU e memória por meio do barramento do sistema. Barramento do sistema é o caminho de dados que eu tenho aqui. Além disso, o módulo faz também a comunicação com o dispositivo, né? Então, esse canal aqui de comunicação, ó, é feito pelo módulo, né? O módulo, quando o módulo quer se comunicar com o HD, vai usar esse canal. Quando o módulo quer comunicar com o teclado, com o mouse, com qualquer outro dispositivo, ele vai trocar mensagens por meio desse canal aqui, né? Então, aí, cada dispositivo vai fazer isso de forma diferente. Quando eu olho dentro de pensando nessa representação aí, é como se eu tivesse isso daqui, né? Então, aqui eu tenho a CPU, aqui eu tenho a representação da memória, lá embaixo eu tenho os dispositivos, né? Então, aqui, cada um desses círculos aqui, que não é um círculo certinho, né? Mas cada um dessas bolinhas aqui
é um dispositivo de entrada e saída. A única coisa que ele está representando de forma diferente aqui é o barramento, né? Aqui no barramento, ele está usando, dividindo o barramento em 3 tipos, né? Que é barramento linha de dados, linha de endereço e linha de controle. Ou barramento de controle, barramento de dados e barramento de endereço, né? Quando fala barramento, é caminho de dados, né? Por onde vai passar as informações. Então, barramento de dados, de controle e de endereço, BCBD-BE, né? As 3 siglas aí. Por que que ele faz essa divisão do barramento em 3 tipos? Para, em cada um desses barramentos, transportar informação específica da CPU para a memória e para os módulos de entrada e saída. Então, por exemplo, vamos supor que estou processando algo na CPU e eu quero dar um save, eu quero salvar uma informação na memória RAM, né? Então, se eu estou processando alguma informação, lembra lá, o tipo de memória mais rápido é os registradores, né? Então, aqui num registrador da CPU, vamos supor que está armazenado um dado X, que é o que eu quero salvar. Então, eu quero salvar uma informação na memória. Pela linha de controle, a linha de controle vai indicar o que ele precisa fazer. Então, a CPU vai mandar uma mensagem nesse sentido, como se fosse mandando, ó, salva, né? Save alguma coisa. Vamos supor que, em vez de mandar a mensagem escrito save, né, ele vai usar um binário. Então, vamos supor que o código para salvar alguma coisa é 0. Pela linha de dados, ele vai mandar para a memória o que ele precisa salvar. Então, o dado que ele quer salvar, a informação que ele quer salvar, ele vai mandar pela linha de dados. Nesse exemplo, ele quer salvar a informação X. Vai mandá-la para o outro lado também. E pela linha de endereço, ele vai passar a posição da memória aonde ele quer salvar essa informação. Vamos supor que eu quero salvar o X na posição 20 da memória. Ele vai mandar o 20 para lá. A memória, quando receber essas 3 informações, pela linha de controle, ela recebe o código 0. Ela sabe que o código 0 é para salvar alguma informação. Se ela já viu que o código 0 que ela recebeu é para salvar, o valor que ela receber aqui pela linha de dados, que é o X, ele vai salvar em alguma posição. Em qual posição? Na que indicar na linha de endereço. Então a memória recebeu isso daí, lá nas posições da memória, na posição 20, ela vai salvar a informação no X. Então isso para mandando da CPU para a memória. Se vai mandar para a CPU para o HD, seria a mesma informação, só que o HD estaria aqui embaixo. Essa informação passaria primeiro pelo módulo, mas seria a mesma representação. Se eu vou fazer a leitura de uma informação, seria do mesmo jeito. Vou apagar só esse meio aqui, ó. Então, quando a CPU, por exemplo, quer pegar uma informação da memória, vamos supor que o X já está armazenado lá na posição 20. Né? Então, agora eu quero ler uma informação da memória. Vou tirar esse aqui. Então, se eu quero ler, eu tenho que mandar pela linha de controle, eu quero ler, no caso, a CPU. A CPU agora quer ler alguma informação. Se o 0 era o código para salvar, o 1, por exemplo, pode ser o código para ler. Então, ele vai mandar 1 pela linha de controle. Ah, ele quer ler de qual posição? Você vai mandar a posição que você quer ler da memória. 20. Só essas 2 informações, a memória recebendo isso daí, ela analisa pela linha de controle primeiro. Ah, o código 1 representa que alguém quer ler uma informação da minha memória. Né? Qual posição? Vendo a linha de endereço, no barramento de endereço. Ah, ele quer ler na posição 20. Então ele vai pegar essa informação da posição 20, que seria o X aqui, vai colocar o X no barramento de dados. Colocou o X no barramento de dados, ele vai ser enviado aqui para o processador, que vai receber esse X aí. Então, para ler ou para salvar uma informação,
Você vai envolver troca de mensagem usando esses 3 tipos de barramento. Aí, sempre que você quer acessar uma informação ou da CPU para memória, ou da memória para CPU, ou para qualquer outro dispositivo externo aqui embaixo, você vai precisar fazer uma troca usando esses 3 tipos de barramento, né? Barramento de controle, barramento de dados e barramento de endereço. Aqui estava falando mais do dispositivo, do módulo, quer dizer, do módulo de entrada e saída. Mas o dispositivo, ele vai ser, por mais que eu tenha vários dispositivos de entrada e saída diferente, cada dispositivo HD vai ser diferente de teclado, o funcionamento interno dele. Mas, em geral, os dispositivos vão ter essas características, né? Que seria sinais de controle do módulo de entrada e saída. Então, aqui seria essa representação aqui, seria do dispositivo, né? Então, eu estou olhando, quando ele fala diagrama em blocos de um dispositivo, é como se eu estivesse olhando dentro desse componente aqui, de modo genérico, né? Não especificamente para o HD, para a memória, para qualquer outro tipo de dispositivo externo. Estou olhando de forma genérica num dispositivo externo. Então ele vai ter lá sinais de controle do módulo de entrada e saída. Por quê? Como o módulo aqui, nessa representação aqui, ó, como o módulo gerencia os dispositivos aqui embaixo, o módulo, por exemplo, pode perguntar para o dispositivo se ele está pronto para ser utilizado, né? Quando eu quero salvar alguma informação no HD, o módulo vai perguntar para o HD se ele está pronto para ser utilizado. Porque às vezes ele já está sendo utilizado por outro processo, por outro componente, e não pode ser utilizado no momento. Então esses sinais de controle e também os sinais de estado vão dizer para ele se ele está pronto, se ele está ocupado, né, BIOS, ou se ele está sendo acessado, se ele está indisponível, se você não consegue acessar ele, e aí por diante. Então esses sinais de controle e sinais de estado são para falar esse tipo de informação. Os bits de dados, né, ou seja, quando eu vou passar alguma informação do HD, do teclado, para qualquer dispositivo de entrada e saída, para a CPU ou memória, ele vai tomar esse caminho aqui. É como se ele estivesse indo para cima nessa representação, tomando esse caminho aqui, né? Então ele está saindo do dispositivo e indo em direção ao módulo. Internamente, cada dispositivo vai ter a sua lógica de controle e o transdutor. Isso daqui vai depender do dispositivo, né? Se é um HD, se é uma impressora, teclado e aí por diante, cada dispositivo vai ter a sua lógica de controle, o seu funcionamento de acordo com o dispositivo. E além disso, os dispositivos vão ter um buffer, né? Quando fala buffer, é sempre memória temporária, né? Nesse exemplo aqui, acho que ontem eu comentei também, que quando ele fala de buffer, você está pensando naquele exemplo do keylogger, né? Aqui, por exemplo, você está falando, vamos supor que essa representação desse dispositivo externo é de um teclado. Então aqui é como se eu tivesse, aqui está nessa parte em amarelo aqui, o usuário está digitando as informações no teclado. Temporariamente, essas informações que eu digitei ficam armazenadas no buffer, né? Então o keylogger, ele vai vir nesse buffer pegar essas informações quando eu quero acessar isso aí. Ele fica temporariamente aqui, porque depois ele vai mandar essas informações para cima, para o módulo, para até chegar lá no CPU lá em cima, né? Então essa representação aqui seria o genérico de um dispositivo externo. Lógico que se eu pegar a impressora tem um comportamento diferente, monitor, HD e aí por diante, cada dispositivo vai ter um funcionamento diferente, mas, em geral, você tem essa ideia aqui. Ainda, a gente vai ver algumas coisas relacionadas a dispositivos de armazenamento, né? Nesse 5.4, a gente vai falar como que funciona o HD, ela no começo das primeiras aulas lá, já falei um pouquinho como que funciona. Depois a gente vai ver mídias óticas,
né? CD, DVD, Blu-ray e aí por diante. Depois entra na fita magnética, aquela fita lá que parece ser coisa antiga, mas ainda é utilizado. E depois entra no SSD, como que funciona o SSD. Né? Então aqui, esse tópico 5.4 aqui, por exemplo, o nome dele entra só como disco, né? Disco do caso do HD. Só que tem outros dispositivos que a gente entra em detalhe. Né? Não dá para entrar em detalhe em todo o dispositivo de entrada e saída, né? Não dá para explicar como que funciona cada um dos dispositivos, que a gente tem muita coisa. Né? Mas, em geral, seria essa a ideia genérica que está representado desse jeito aqui. E o módulo, que seria esse, na outra imagem aqui, ó, né? Nessa primeira imagem aqui, o módulo que é esse cara aqui, que lá estava falando que ele faz a ligação, né, ó, o módulo aqui embaixo, faz a ligação com a CPU e com a memória para cima e com os dispositivos de entrada e saída aqui embaixo. O módulo ele vai ter 5 funções, né, essas 5 aqui. Primeiro, controlar controle e temporização. Controle e temporização, por exemplo, na hora que você pegar um HD, o módulo que vai falar para o HD gira a 7.500 RPM, gira a 6.000, gira um pouquinho mais devagar, move o cabeçote de leitura para uma posição específica, porque eu quero ler uma informação. Ele, além disso, isso é relacionado ao controle. Né? Relacionado à temporização, tem a ver com essa representação aqui. Ó. Então eu tenho o módulo de entrada e saída, ligado aqui embaixo, com 4 dispositivos. Temporização tem a ver com sincronia. Né? Porque se esses 4 dispositivos aqui embaixo mandar informação para o módulo ao mesmo tempo, eu sobrecarrego o módulo. Então eu tenho que ter um jeito de sincronizar, fazer, ó, cada um manda uma informação por vez, porque senão você vai sobrecarregar o módulo e ele não vai conseguir dar conta do trabalho dele. Então, isso é a ideia da temporização. Por isso, fazer o controle do dispositivo e temporização. Além disso, como função, a segunda aqui, comunicação com a CPU. Ou seja, o módulo aqui, de novo, ele vai mandar trocar mensagem com a CPU para, quando ele quiser acessar alguma coisa, quando a CPU quiser acessar, e aí por diante. Então ele faz essa comunicação com a CPU. Além disso, ele faz a comunicação também com o dispositivo de entrada e saída, né? Que aí seria a comunicação para baixo nessa representação, com os 4 componentes ali. Então, controle e temporização, que é a primeira. Comunicação com a CPU, que seria para cima. Comunicação com o dispositivo, que seria para baixo. Buffering de dados, quando ele fala, de novo, quando ele fala buffering de dados, armazenamento temporário de dados. Então, a hora que a informação, vamos pegar uma outra cor aqui, que já está bastante rabiscado. A hora que a informação aqui, ó, sai desse dispositivo e vai lá para a CPU, temporariamente ela fica armazenada aqui. Isso é o buffering de dados. Aí, por que essa informação vai ficar temporariamente armazenada aqui? Vamos supor, vou colocar um X aqui. Vamos supor que pensa que eu digitei X aqui no meu teclado. Esse X veio para cá e ele quer mandar esse X para a CPU. Só que a CPU e a memória podem estar utilizando esses caminhos de dados aqui para trocar informação entre eles. Né? Ou seja, por que ele precisa armazenar temporariamente o X ali? Porque se a CPU e a memória estão trocando informações, esse caminho aqui, que é o barramento, ele está sendo utilizado. Então eu não posso usar esse caminho em roxo aqui, enquanto não estiver livre. Precisaria parar a comunicação entre a CPU e a memória aqui, para eu poder usar esses 3 caminhos. Por isso que eu tenho armazenamento temporário aqui no módulo de entrada e saída. Então, mais uma função, armazenamento temporário, que é o buffering de dados. E por último, detecção de erro. Né? Detecção de erro, aí é, por exemplo, na hora que o papel numa impressora emperra. Né? A parte mecânica da impressora vai travar, essa parte mecânica
rabiscar mais uma outra cor aqui, virar um carnaval isso aqui. A parte mecânica da impressora vai travar, vai dar problema aqui embaixo. E ele vai passar isso daí para o módulo, né? O módulo aqui em cima pode detectar que aconteceu um problema e avisar o sistema operacional. Ou seja, passar para a CPU, passar para o processador essa informação, né? Então, o módulo de entrada e saída também faz a detecção de erro, certo? Igual eu falei aqui no começo, né, nesse capítulo aqui ainda, a gente vai falar sobre os dispositivos de armazenamento, né, então HD, mídias óticas, CD, DVD, Blu-ray e aí por diante, fita e SSD. Mas antes de entrar nesses elementos aqui, ainda tem as técnicas de entrada e saída, né, que é como é feito cada uma dessas operações. Tem 3 meios de realizar a entrada e saída, usando aí os dispositivos de entrada e saída, tem 3 jeitos, né? Mas essas técnicas aqui não daria para passar tudo hoje, né? Então fica até aqui esse conteúdo de hoje, né? Aí na próxima aula, provavelmente lá na quinta-feira, a gente vê essas técnicas, essas 3 técnicas, e na sexta-feira a gente começa a falar de HD. Aí. Até já falei bastante lá de HD, como funcionava lá em algumas aulas presenciais, lá no começo do capítulo 1, mas agora a gente entra em alguns detalhes mais específicos relacionados ao HD, certo? Deixa eu ver aqui que eu perdi não ouvi essas perguntas aqui. A memória e o módulo de entrada e saída recebem a informação ao mesmo tempo. Depende para quem que ele vai mandar, né? Aí depende do caminho onde eu quero seguir. Vamos ver o mouse e tal. Certo? Então, ó, depende se ele vai mandar isso daí para o processador ou para a memória. Depende de quem que solicita uma informação, certo? E, então, ó, não coloquei a pergunta aqui ainda. Deixa eu pegar para cá. Outra perguntinha aqui bem simples. Vou ver se cola aqui hoje. Oxi, deslogou. Mas a pergunta, cadê aqui? Aqui, ó, explique. Cadê? Ó, explique qual seria o impacto de deixar todas as tarefas serem feitas pela CPU, né? Nessa representação, usando o módulo de entrada e saída, as informações são feitas pelo módulo, são gerenciadas pelo módulo de entrada e saída. O que aconteceria se você deixasse tudo para ser feito pela CPU? Mas o barramento que eles usam é o mesmo, certo? Como que ele manda naquelas informações de controle, pelo barramento, isso daqui, ó, como que ele manda especificamente para alguém? No barramento de controle, você pode indicar para quem quer essa mensagem, né? Ou você pode fazer uma mensagem como se fosse broadcast, né? O que é broadcast? Sempre nas aulas presenciais, sempre dou o exemplo de broadcast como sendo a hora que o professor está falando, né? A hora que o professor está falando, a ideia é que todo mundo está recebendo essa informação, né? Só que só quem é o interessado que vai receber isso daí, que vai receber e entender isso daí. Se o cara está dormindo na aula, ele não vai entender essa informação. Então aí que é a ideia do broadcast, né? É como se a CPU manda a informação para todo mundo, né? Todo mundo que está conectado no barramento vai receber essa informação. Só que se a mensagem é para a memória vai receber e vai fazer alguma coisa com essa informação, certo? Então essa que é a ideia de quando ele quer se comunicar. É que o barramento, estou falando aqui de barramento, mas barramento tem vários tipos de barramento, né? Depende, ou às vezes é desse tipo de broadcast, às vezes eu tenho um barramento exclusivo entre processador e memória. Então, no geral, você faz um broadcast, né? Mas tem barramentos que são exclusivos para ligar 2 componentes, certo? Então, ó, só uma perguntinha aqui bem simples, né? Impacto de todas essas tarefas serem feitas pela CPU. O que acarretaria isso no funcionamento aí do sistema operacional, do computador como um todo, né? De novo, ó, esse arquivo aqui, por enquanto, só está aqui, tá? Os arquivos aí das últimas aulas do segundo bimestre,
não coloquei lá no material da disciplina, né? Vou ver se esse final de semana eu já atualizo isso daqui, mas depois vai estar lá tudo certinho até semana que vem, até já arrumo isso daí, certo? Então, aqui tá os slides, aí semana que vem a gente entra nas técnicas de como fazer isso daí, certo? Uma dúvida aí, por enquanto? Então, ó, finalizar aqui.